Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, para quem quiser nos acompanhar, pegue o seu material e coloque nos módulos, nas aulas 3 e 4. Essas aulas vão trabalhar as figuras de linguagem. Essas figuras de linguagem que nós trabalharemos nessa aula, elas são figuras de linguagem parte 1, porque o material fez a divisão em duas partes, pois são muitas figuras de linguagem. Então vamos lá. Primeiramente, quando nós trabalhamos figuras de linguagem, nós devemos traçar todo o conceito e saber o porquê de tantas figuras de linguagem, como nós devemos utilizá-la, se elas existem algum critério, alguma característica, se uma é mais predominante do que a outra, é mais importante. E olha só o que um conceito nos traz. As figuras de palavras ou tropos consistem na mudança ou substituição do sentido real das palavras para o seu sentido figurado. E quando nós lemos até aqui, vem à nossa mente duas palavrinhas que são essenciais para o entendimento das figuras de linguagem, tá? Daqui a pouco nós apresentaremos essas palavras. São figuras de palavras, a comparação, a metáfora, a catacrese, a metonímia, a perífrase ou antonomásia e a sinestesia. Algumas palavras recebem mais de uma nomenclatura, então é preciso estar atento a todo esse léxico que a língua portuguesa nos traz, tá? Eu trouxe aqui para vocês, olha só, as figuras de linguagem, todas divididas, conforme a gramática estabelece. Em um primeiro momento, nós temos as figuras sonoras, tá? Essas figuras sonoras também são conhecidas por figuras fonéticas. Por que são figuras sonoras? Porque elas têm uma expressividade no que diz respeito ao som. São elas: onomatopeia, aliteração, a assonância e a paronomásia, tá? Então, essas figuras aqui, que fazem parte das figuras sonoras ou fonéticas, elas têm uma expressividade com relação ao som. Com relação às de palavra, que são metonímia, comparação, metáfora, catacrese e sinestesia, elas vão trabalhar justamente essa questão da organização dos termos que estão acrescidos na estrutura frasal, tá? Então, é preciso estar atento realmente a essa construção, ao contexto e realmente ao entendimento que se dá diante da leitura. Depois nós temos a de sintaxe. Essa de sintaxe vai trabalhar justamente essa questão da estrutura, essa questão da construção textual, tá? A frase realmente ela é um texto. As de palavra e as de sintaxe, elas são bem parecidas, porém, as de palavras, elas vão trabalhar realmente com a palavra em si. A de sintaxe, ela vai trabalhar com o sentido, com a construção de fato, que são a elipse, o anacoluto, a anáfora, o hipérbato, o polissíndeto e o pleonasmo. E por último, nós temos a de pensamento, tá? Hipérbole, eufemismo, prosopopeia, antítese, gradação e apóstrofe. Nós temos outras figuras de linguagem, mas as mais estudadas para o vestibular são essas daqui, tá? No que diz respeito às de pensamento, realmente elas vão criar toda uma situação para que você que esteja lendo consiga verificar o que de fato expressou cada termo utilizado, tá? Antes de eu dar continuidade, vamos retomar aqui as duas palavrinhas que eu falei para vocês. Quando nós falamos aqui dessa questão de substituição de termos de sentidos, nós estamos falando especificamente da conotação e da denotação. Para quem não lembra, o sentido, o conceito e a aplicação desses dois termos, nós nos referimos, quando falamos em conotação, ao termo do sentido do caderno, ao termo que realmente vai para o campo literário, aquele que foge do seu contexto usual, tá? Então, quando nós falamos em denotação, já é o oposto de conotação. Realmente aquele termo do dicionário,
é o termo de fato, é o seu conceito. Então, nós vamos perceber que a denotação ela fica mais restrita no que diz respeito ao conceito. A conotação ela fica aberta a várias possibilidades, leituras, interpretações, certo? Para isso, vamos dar continuidade. A primeira figura que aparece para nós é a metáfora, que consiste no emprego de uma palavra fora de seu sentido próprio, tendo como base uma comparação subentendida, ou seja, eu não vou utilizar termos para estabelecer de fato aquela conexão direta, já que a conjunção comparativa não aparece claramente. Olha só o exemplo. Em praias de indiferença, navega o meu coração. Venho desde a adolescência na mesma navegação. Cecília Meirelles. Então vocês observam que aqui não foi utilizado conectivo. E realmente quando nós falamos em metáfora, as palavras vão ganhar novos significados. Você vai perceber que realmente isso não pode acontecer no plano da realidade, tá? Diferente aí da comparação. E a próxima que aparece para nós, olha só, é a comparação, que é bem parecida com a metáfora, que consiste na comparação entre dois elementos por meio de suas características comuns. Normalmente se emprega uma conjunção comparativa, diferente da metáfora. Podem ser essas conjunções, como, tal qual, assim como e etc. Exemplo, e na minha alma o nome iluminou-se como um vitral ao sol. Flor Bela espanca. Então vocês podem observar que aqui nós temos um comparativo e utilizou-se um conectivo, uma conjunção, tá? Por isso é uma comparação. O outro que aparece para nós é a catacrese, que tem-se a catacrese quando, na falta de uma palavra específica para designar determinado objeto, utiliza-se uma outra a partir de alguma semelhança conceitual. Então não tem vamos dizer assim, um termo, uma palavra de fato para caracterizar aquela situação. Então nós pegamos algo semelhante para que nós façamos realmente essa nomeação. Muitos usos da catacrese já estão integrados na língua por causa do uso, como pé da mesa. Mesa não tem pé. Quem tem pé são pessoas. Mas, devido à utilização, tá? Nós falamos pé da mesa. Embarcar em avião, a gente embarca em barco, tá? E aí, como não tem um termo específico, nós utilizamos embarcar para o avião. Cabeça de alho, alho não tem cabeça, mas conforme nós utilizamos, já impregnou-se. Barriga da perna, bico da chaleira. E normalmente os falantes nem se dão mais conta dos mecanismos semânticos que levaram a essas soluções, tá? Conforme eu falei para vocês, pelo uso já criou-se uma verdade diante da catacrese para problemas de designação. Não se tem ali de fato um termo, então eu pego um outro semelhante para que eu possa fazer realmente toda a minha construção textual, a minha construção frasal, tá? Metonímia. A metonímia ocorre quando se opta por utilizar uma palavra em lugar de outra para designar algum objeto no mundo, em sentido amplo, que mantém uma relação de proximidade com o objeto designado pela palavra substituída. Há várias situações em que isso pode ocorrer. Quando se toma, por exemplo, a parte pelo todo, ele tem 200 cabeças de gado, ou seja, ele tem 200 gados, mas nós chamamos cabeças de gados. Então, trocou-se aí a parte pelo todo. O continente pelo conteúdo. Danilo é bom de garfo, ou seja, Danilo come bastante, mas eu utilizo a metonímia. O autor pela obra. Devolva o Neruda que você tomou emprestado. Então, olha aí fazendo essa colocação, né? A marca pelo produto. Você me empresta o Durex? Geralmente nós falamos, vou comprar Coca-Cola, vou comprar agora na Antártica. Então, nós estamos utilizando aí o produto, a marca pelo produto, tá?
Coca-Cola é uma empresa, mas nós utilizamos a metonímia. Então, nós chamamos, tá? Coca-Cola. Da mesma forma, nós utilizamos também o Danone, tá? A Maizena e vários outros produtos que já entraram no rol da metonímia, certo? Sinestesia. A sinestesia ocorre pela associação em uma mesma expressão de sensações percebidas por diferentes órgãos de sentido. Ela pode ser vista como uma forma específica de metáfora. Essa figura foi muito usada pelos poetas simbolistas ao final do século XIX. Adorável voz torta, ou seja, como é que eu vou conseguir perceber a voz? Manchete referindo-se à voz da cantora Elza Soares, tá? Questão de tato, olfato, paladar, tudo isso vai estar incluso aí dentro da sinestesia, porque vai trabalhar com os sentidos, tá? Antítese consiste no emprego de palavras ou expressões de sentidos opostos para realçar o contraste de ideias. Observe a antítese. Infeliz no jogo, feliz no amor. Escrevo porque amanhece e as estrelas lá no céu lembram letras no papel, quando o poema me anoitece. Então vocês observam que realmente a antítese vai trabalhar a questão dos antônimos, tá? Infeliz, feliz, amanhece e anoitece. Então é preciso estar atento aos antônimos, que são palavras contrárias, tá? O próximo que aparece é a ironia, consiste em se dizer o contrário do que se pensa, normalmente com uma intenção sarcástica, tá? Quem nunca cometeu aí uma certa ironia na pronúncia, em um contexto, em uma conversa? Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família. Opa, olha a ironia. Burra como uma porta, um amor, Mário de Andrade. Então vocês observam que realmente foi utilizado a ironia nesse trecho aqui de Mário de Andrade, tá? O próximo, prosopopeia ou personificação, consiste na atribuição de características humanas a seres inanimados ou irracionais, ou seja, a seres que não têm vida, que não pensam. É também chamada de animização. O mar jaz, geme em segredos os ventos, ou seja, eu não consigo fazer isso no plano da realidade, tá? O dia nascia atrás dos quintais. Eu também não consigo ver isso no plano da realidade. As casas também iam bêbadas. Então, vocês observam que nos exemplos nós percebemos realmente essa animização, tá? A outra que aparece para nós é o paradoxo ou oxímoro. Ou vocês podem perceber em alguns dicionários ou livros, oxímoro, tá? Sem o acento. Alguns autores fazem muita conceituação no que diz respeito ao paradoxo e ao oxímoro, tá? Uns julgam ser a mesma figura de linguagem, outros julgam ser figuras de linguagem totalmente distintas, tá? Trata-se de uma antítese, porém com maior intensidade no contraste de ideias antagônicas. Por exemplo, amor é fogo que arde sem se ver. Nós percebemos que não é só somente palavras, nós temos uma ideia absurda, tá? E isso vai fazer a conceituação e a exemplificação do paradoxo ou oxímoro, tá? Amor é fogo que arde sem se ver. Como é que arde eu não consigo ver, tá? É ferida que dói e não se sente. Como é que dói eu não consigo sentir? Olha as ideias absurdas. É um não querer mais que bem querer. Absurdo novamente. É um andar solitário por entre a gente. Camões. Então vocês podem perceber que realmente essa figura se distingue da antítese, porque a antítese vai trabalhar palavras e o paradoxo vai trabalhar ideias, e essas ideias são tidas como ideias totalmente absurdas, tá? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima.